Olá, boa noite. Hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho de linguística textual. Eu, Alessandra, a minha colega Manuela e o meu colega Ricardo. E nós vamos iniciar por uma pesquisa. Desenvolvemos uma pesquisa para ser aplicada com professores de português que atuam nas escolas da região. O objetivo da pesquisa era observar qual a concepção que o professor de português tem sobre o texto e de que forma trabalha com ele nas aulas de português. A metodologia utilizada foi a aplicação de uma pesquisa qualitativa, com um roteiro pré-definido de perguntas abertas, a fim de conduzir o entrevistado para respostas condizentes com sua experiência em sala de aula e sua base teórica sobre o assunto pesquisado. Foram entrevistados 4 professores de português, atuantes nas cidades de Três Itilhas, Luzerna e Joaçaba, no período de 3 a 8 de maio de 2012. Traçando um perfil de entrevistados, temos 100% dos entrevistados de sexo feminino, com idades entre 33 e 40 anos, 100% dos entrevistados têm formação acadêmica no curso de letras, concluídos na instituição de ensino superior ou no ESC. Sobre o tempo de magistério, temos 13 anos, 14 anos, 15 anos e 19 anos. 50% atuam no ensino fundamental e médio, e 50% atuam apenas em ensino fundamental, e 100% dos entrevistados têm carga horária de 40 horas semanais. A primeira questão tratava dos gêneros literários que os professores trabalhavam em sala de aula. 100% responderam trabalhar com os textos, com todos os gêneros possíveis, citando tirinhas, notícias, poema, texto de prosa, receitas, bulas, gráficos, carta, bilhete, propaganda e letras de música. O entrevistado fez uma observação, dizendo que deve-se sempre deixar bem claro para os alunos a diferença entre gêneros e tipologia textual, pois são coisas totalmente diferentes. Sobre o questionamento da forma que esses professores de português trabalham os textos na sala de aula, o entrevistado 1 disse que em alguns textos trabalha somente a leitura pela leitura, pelo prazer de ler, e outros com a questão de interpretação. O entrevistado 2 disse levar o jornal para a sala de aula, fazer análise linguística, identificando as características, interpretando e produzindo novos textos a partir do que foi estudado. O entrevistado 3 disse que utiliza conceitos das tipologias, exemplo em slides, imagens, produção coletiva, correção no quadro em grupo e produção final com correção da coesão e coerência textual. E o entrevistado 4 disse que, em suas aulas, lê os textos e depois discute com os alunos sobre eles. Geralmente, faz a relação entre um texto e outro e faz a relação com algumas músicas. Com todos os textos, faz interpretações orais e escritas. De uma forma geral, todos os entrevistados acreditam ser importante a interpretação dos textos para que os alunos possam identificar as principais características de cada texto. Com estas respostas, percebe-se que, entre os entrevistados, destaca-se a relação de texto com a coesão textual, dando sentido do certo ou errado para cada atividade de texto em sala de aula. Continuando, a questão 3 era pontual, procurando saber se os professores entrevistados utilizam algum recurso, ferramenta ou tecnologia para auxiliar no ensino-aprendizagem. 100% dos entrevistados disseram utilizar recursos
e tecnologia sempre que possível e de acordo com as ferramentas que a escola que atuam disponibiliza. O entrevistado destacou a utilização da lousa digital disponível em sua escola. Outros citados foram peças de teatro, cenas de filmes, data show, DVD, música e internet. O quarto questionamento tinha o objetivo de saber qual a visão do entrevistado como professor de português sobre os textos produzidos pelos alunos em sala de aula. Observa-se com estas respostas que os professores apontam a falta de leitura como um dificultador da produção textual e que os alunos produzem de acordo com seu conhecimento de mundo. Destacam também que o vocabulário de cada um tem relação direta com a qualidade do texto produzido pelo aluno em sala de aula. O quinto questionamento complementa esta questão. Quando os professores entrevistados tiveram o questionamento: a linguagem apresentada pelos alunos se aprimora com o passar dos anos? Qual a sua opinião referente a isso? De uma forma geral, os entrevistados acreditam que o aprimoramento da linguagem ao longo da vida escolar depende do interesse de cada aluno, se o aluno gosta ou não gosta de ler. Apontam as redes sociais como um desaprendizado da escrita, já que nestes casos as abreviações e as gírias são frequentes, e a vida moderna é a causa do não aprimoramento da linguagem. Destacando a resposta do entrevistado 3, temos uma colocação interessante. Ele disse: ao contrário, o professor que está efetivamente em sala de aula percebe a decadência da linguagem. O internetês, as gírias, os clichês, tudo contribui para um vocabulário mínimo. A teoria é muito bonita, mas a prática mostra exatamente o contrário. Infelizmente, nossos alunos leem pouco, escrevem pouco, reclamam quando devem produzir textos e é perceptível a influência da mídia nesse comportamento. Não se compara o estudante de hoje com aquele que tínhamos, por exemplo, há 10 anos. Isso é lamentável. E quem afirmar que houve progressão linguística nesse sentido, posso afirmar, pela experiência em anos de sala de aula, que está mentindo. Bem que eu gostaria de escrever aqui somente coisas boas, mas não temos uma sala de 35 alunos, por exemplo, 5 que efetivamente leem e ampliam seus conhecimentos e vocabulário. Vemos com esta resposta que a experiência que o professor adquire em sala de aula lhe dá propriedade para avaliar as condições de produção que os alunos têm ou deixam de ter. Demonstra também que a educação, de forma ampla, está sendo influenciada pela era da informação e que é nas aulas de português, onde os alunos são estimulados a refletir sobre diversos assuntos e expressar opiniões, a dificuldade aparece na produção textual. Continuando, pessoal. A questão 6 questionava se o meio social interfere na produção do texto dos alunos. As respostas foram as seguintes. Entrevistado 1. Depende. Se o aluno é oriundo de uma família bem estruturada culturalmente, que incentiva a leitura, a tendência desse aluno é saber bom na leitura e na escrita. Mas quando a família não incentiva, fica mais difícil para o professor. Isso não é só uma questão de classe social. É muito cultural. O entrevistado 2 nos diz que: não acredito nisso. Penso que o universo da leitura e da escrita tem o poder de transcender a tudo. É um mundo novo que pode ou não ter influência da realidade social. O entrevistado 3 juntou as respostas do questionamento 5 e 6. O entrevistado número 4 nos diz que, com certeza, quando o aluno começa a produzir textos, ele vem com a linguagem de casa e com o passar do tempo vai aprimorando-a, mas não deixa de falar como está acostumado em casa. A 7ª questão perguntava aos entrevistados se eles estabelecem diferenças entre redação e produção textual. O entrevistado número 1 nos diz que: não, tudo que o aluno produz é texto. Redação parece-me ter mais um caráter de dissertação. E nosso aluno não pode só produzir esse tipo de texto. Tudo que o aluno produz, seja oral ou escrito, é texto. O entrevistado 2 e 4 nos diz que utilizam apenas o termo produção textual porque acreditam ser mais abrangente. O entrevistado número 3 nos diz que não gosta do termo redação. Os alunos também sentem arrepios só de ouvir essa palavra. Uso somente produção textual, pois o trabalho
de texto em etapas, trabalho o texto em etapas com eles. E, portanto, acredito nessa forma de trabalho, de ir produzindo o texto aos poucos, tecendo juntamente com eles até chegar no trabalho e na produção final. Percebeu-se com essas respostas que o termo produção textual é utilizado para camuflar o termo redação, que conceitualmente refere-se à produção efetiva de texto, o qual parece que os alunos e talvez os professores tenham aversão. Alguns autores estabelecem diferenças entre redação e produção textual, numa distinção conceitual e na terminologia. Para Geraldi, na redação, o aluno produz um texto para a escola. Há muita escrita e pouco texto ou discurso. Na produção textual, o aluno aprendiz produz um texto na escola, onde os parâmetros devem ser norteados no processo de produção textual, cabendo ao professor o papel de mediador e de leitor privilegiado, mas não o único, do texto do aluno. O último questionamento pediu aos entrevistados para que eles dessem sua definição para o termo texto. Nesse questionamento, temos respostas definindo o texto como a organização de ideias claras, coesas e coerentes, produzidas por um indivíduo. Percebe-se aqui a necessidade de que os professores têm de concluir as etapas prévias do processo de aprendizagem de escrita. Vemos isso refletido na oferta de textos que para os professores estão no nível de seus alunos, reduzindo a configuração composicional, semântica, sintática e léxica dos textos. O resultado disso são alunos expostos a atividades de leitura e de produção textual, com a concepção de texto que não é a de lugar de interação, mas de estruturas textuais vazias a serem preenchidas com palavras. Concluindo a pesquisa, percebe-se a concepção que o professor de português tem de texto dá sentido às aulas de produção textual e de leitura, onde quando a concepção de texto do professor é uma estrutura fechada, ele irá passar ao aluno a ideia de que o sentido do texto está no próprio texto, impedindo demais interpretações. Reforça-se com esse raciocínio a importância de que o professor desempenha na vida escolar de seus alunos e do quanto os seus conceitos influenciam no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, vê-se na formação adequada e continuada do professor o grande sucesso de educação. Afinal, concepções mudam no espaço e no tempo. Em nome do grupo, agradecemos a compreensão e acreditamos ter colaborado para que a nossa pesquisa tenha sucesso e ênfase no processo de linguística textual. Boa noite e muito obrigada.